Queria cumprimentar todos aqui da mesa, cumprimentar a Tony, cumprimentar o Albert, você, Linamara, né, por estar sempre proporcionando formas de acolhermos e de recebermos cada vez mais informação. E queria muito parabenizar a Sueli pela iniciativa. Até agora, conversando um pouco com a Sueli, me ocorreu uma questão curiosa, porque acho que um evento desse, a gente começa a perceber para que rumo a gente gostaria que a sociedade caminhasse. Porque acho que, no mínimo, né, diante de uma deficiência ou não, a gente tem pelo menos dois caminhos. E, no caso de uma deficiência, a gente pode ter um caminho assistencialista ou a gente pode ter um caminho de desenvolvimento. E, conversando com a Sueli, eu comecei a lembrar de quando eu sofri meu acidente, quebrei o pescoço, perdi os movimentos do pescoço para baixo e tive uma oportunidade de fazer reabilitação fora do Brasil na época. E a primeira vez que eu sentei numa cadeira de rodas para sair do centro de reabilitação, depois de uns 4 meses que eu já estava nesse processo, foi para ir no museu do Andy Warhol, que estava na cidade onde eu estava fazendo reabilitação. E eu estou falando isso porque, além desse movimento, né, de tentar expandir além daquilo que acontecia comigo fisicamente, assim, a forma que eu tive de resgatar a minha vida, porque eu era até formada em 2 faculdades, mas eu jamais tinha pensado em exercer uma das profissões que foi uma faculdade de psicologia que eu fiz. E o dia que eu me dei conta de que eu passava 24 horas por dia vivendo eu mesma, pensando na minha pele, na minha bexiga, no meu intestino, na minha nutrição, na minha fisioterapia, e que eu me tornaria uma pessoa chata e limitada se eu não conseguisse extrapolar o meu corpo, eu resolvi procurar a faculdade que eu tinha cursado. Então, o que me resgatou de volta à vida foi a educação. E, no caso, educação formal, porque em 2 semanas eu comecei a atender como psicóloga numa residência clínica da faculdade. E, naquele momento, eu não era mais a personagem principal da minha vida, porque eu tinha que parar de prestar atenção em mim para ouvir o outro. E foi esse ritual de passagem, garanto a vocês, que me deu estrutura e ferramenta para fazer o trabalho que eu faço hoje. Eu sou a primeira pessoa tetraplégica a chegar na Câmara Federal no Brasil, tanto que várias adaptações tiveram que serem feitas para mim. E com certeza eu só cheguei lá porque eu sempre tive a oportunidade de ter educação e de ter cultura na minha vida. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por isso, e fiquei observando a Sueli falar que eu acho que existe uma decisão pessoal de cada um, né, de como a gente se vê e onde a gente quer chegar. E eu fiquei vendo na Sueli uma decisão de como a biblioteca onde ela está deve ser. Entendeu? Quem que essa biblioteca tem que atender? Tem que atender a todo mundo. E eu chego na Câmara Federal no momento em que a gente tem o mais poderoso documento de direitos humanos, um documento internacional do século XXI, que foi a Convenção da ONU, onde 192 países se reuniram para discutir os direitos das pessoas com deficiência no mundo inteiro. E esse documento foi recebido no Brasil, foi ratificado na Câmara Federal e no Senado e absorvido pela nossa Constituição. Hoje, a Convenção da ONU é uma norma constitucional, é uma emenda dentro da nossa Constituição que tem força maior que a lei. E isso veio demonstrar várias coisas no Brasil. Veio trazer o mais importante da definição do que é
uma pessoa com deficiência e acrescentou a deficiência física, intelectual e sensorial, questões relacionadas ao meio. A Convenção da ONU mostra para a gente que quem tem deficiência são as cidades. Quem tem deficiência são as escolas que não estiverem preparadas para receber todo tipo de aluno. E dentro da Convenção da ONU está lá o direito à cultura, o direito de ir e vir, né? O direito aos direitos. E isso, por exemplo, na Câmara Federal, a gente consegue mostrar, eles desenvolvendo um equipamento para eu poder votar, já que eu não mexo os braços e voto com o movimento do rosto, e eles desenvolvendo um software desse para mim, mostra para o Brasil inteiro, que é o meio que tem que se adaptar às pessoas. E a gente tem hoje um grande norteamento, que é o desenho universal. O desenho universal é um conceito que veio para contemplar a diversidade humana. E a gente pode utilizá-lo em todos os sentidos. O desenho universal a gente pode usar no urbanismo, no design de interiores, em produtos, em serviços. E é um desenho que ele tem um uso flexível. Ele tem um uso que, num espaço como esse, que tem desenho universal, ele congrega as pessoas, ele une as pessoas. Uma pessoa com deficiência, ela não tem que entrar em um espaço, numa porta diferente de outras pessoas. Você não tem que acomodar as pessoas de forma diferente. O desenho universal, ele economiza energia, ele tem um desenho óbvio. E tudo isso é o que a gente quer para os nossos usuários da cultura. Eu estou vendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, que é a Schenck, e que, puxa, quanto que ela trabalha na Biblioteca Braille, que já existe há mais de 50 anos no Brasil, e que é uma biblioteca modelo e que sempre abriu portas aqui para levar cultura, para levar educação e para levar formas de cultura e educação para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, principalmente. E a gente pensar, né, em cultura como ferramenta poderosa de transformação, de avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da nossa sociedade. Por isso, eu parabenizo vocês de estarem aqui imbuídos desse desejo de levar a cultura a um número grande de pessoas e pensar a cultura como livros, jornais, cinemas, como espetáculos, e pensando tudo isso numa forma que consiga atingir todo mundo. Lá, Lina Mara, eu fico às vezes impressionada, sabe, com projetos que chegam e que nem mencionam a pessoa com deficiência, né? Até assim, vou falar um projeto meio óbvio, né? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um projeto dessa envergadura e, assim, quem não é brasileiro, é um projeto de habitação popular, importantíssimo no Brasil, não contemplava esse público. E isso, assim, um esquecimento, muitas vezes, do governo, por falta de convívio, por falta de cultura em conviver com esse segmento. Chegou na casa um outro projeto chamado Pronatec, que é um projeto de profissionalização do jovem brasileiro. Também não tinha nada para a pessoa com deficiência, né? Como é que a gente vai fazer a pessoa com deficiência se expandir, crescer, se desenvolver, se apenas 12% das escolas brasileiras têm acessibilidade? E, pasmem, 80% desses 12% está aqui em São Paulo. Então, a gente pode imaginar o que acontece com o resto do Brasil, né? Como é que a gente vai empregar as pessoas com deficiência, que a gente tem uma lei de cotas que obriga a isso, se elas não conseguem nem chegar na escola? Então, quando a gente pensa a cultura, a gente tem que pensar na pessoa com deficiência como um ser que exerce cidadania em todas as dimensões. E a gente tem que pensar na saúde, tem que pensar na educação, tem que pensar no transporte, tem que pensar no trabalho, tem que pensar no esporte e tem que pensar na cultura como essa ferramenta poderosa de inclusão
Porque quando a gente faz arte, quando a gente pensa cultura, os limites são completamente diferentes. A gente acaba vestindo outros papéis e descobrindo outras questões. Por isso, a importância disso. E eu acho que a população, em geral, precisa ter acesso à informação sobre o que são as pessoas com deficiência. E a gente conseguir derrubar barreiras de atitude, derrubar preconceitos, para conseguir incluir essas pessoas. Eu sempre acho que vale a pena a reflexão se a gente é inclusivo com a gente mesmo, porque precisa dar esse primeiro passo para conseguir incluir o outro. E eu acho que a gente tem aqui na mão a principal ferramenta para fazer isso, que é a ferramenta da educação e da cultura. Então, assim, parabéns por vocês estarem aqui e por terem essa disposição e essa vocação de levar a inclusão cultural nesse Brasil. Muito obrigada.